Vamos lá, argumento número 2 da Igreja Adventista, que agora também é muito usado por eles. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, é longo de se explicar. Eu não vou trazer todos os textos, vocês vão ter que ler no livro, tá? Porque é muito texto agora, tá? Mas vocês precisam entender esse negócio aqui, porque os adventistas pegam muita gente com esses versos aqui, olha lá. Argumento número 2. Em Mateus 5, 17 a 19, Jesus diz que não veio abolir a lei e os profetas, mas sim cumprir. Além disso, ele diz que até que tudo se cumprisse, nada da lei passaria, e que quem ensinasse o contrário disso seria o menor no reino dos céus. Como entender essas palavras de Cristo? Isso não prova que devemos guardar o sábado até que tudo se cumpra? Esse é um argumento, tá? Bom, e é um argumento também relativamente forte para quem não conhece, né, a resposta desse negócio aqui. Esse texto aqui é de suma importância para nós, tá? Então a gente vai se aprofundar nele. Mais uma vez, quer saber mais detalhes? Tá ali no livro, porque é muita coisa, mas vamos lá. Vamos dissecar esse verso aqui? Então olha lá. Qual é o verso que eles estão falando? Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Bom, Mateus 5, 17, 19. O que acontece? Para a gente poder entender o que esses versos querem de fato dizer, tá? A gente precisa entender 3 conceitos aqui. O que quer dizer o termo lei? O que ele está querendo dizer com lei? O que quer dizer o termo cumprir? E o outro termo é até que tudo se cumpra. O que esses 3 termos de fato querem dizer? Tá? Os adventistas dizem o quê? Que esse termo lei, a interpretação deles é que se refere aos 10 mandamentos. E que a palavra cumprir tem a ideia de que Jesus obedeceu esses mandamentos, inclusive o sábado, e por isso nós devemos fazer o mesmo. E o termo até que tudo se cumpra teria o conceito ali de fim de mundo. E como isso ainda não aconteceu, o cristão deve guardar o sábado, né, sob pena de estar desobedecendo os ensinamentos de Jesus. Porém, uma segunda interpretação diz o quê? Que a lei, por lei, entende-se o quê? Todas as 613 leis da Torá. E que toda ela, na verdade, deveria ser válida até que tudo se cumprisse. Começou a estreitar aqui. Tá? Mas essa ideia de até que tudo se cumpra não teria conotação de fim do mundo, mas sim vida e morte e ressurreição de Cristo, que cumpriu ou preencheu toda a lei da antiga aliança. Então, se essa interpretação está correta, nós como gentios não estaríamos mais debaixo dessa obrigação, e esse texto serviria como mais um argumento em favor desse pensamento. Para a gente ter certeza qual interpretação está correta, vamos tentar entender esses termos dentro do texto bíblico. Vamos lá. Vamos começar com lei. Tá. Esse verso está em Mateus, então a gente vai pegar todos os versos que Mateus usou a palavra lei para poder comparar e ver, né, sem sombra nenhuma de dúvida, qual seria o significado exato do que o texto quer nos passar com essa palavra lei, tá? Olha lá. Significado de lei no livro de Mateus. Aqui são 6 exemplos. Eu vou ler os 6, tá? Da lei eu vou ler os 6. O outro ali, o cumprir, eu não vou ler tudo porque são 15 ou 16. Vai ficar muito longo. Vamos lá. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Bom, Velho Testamento, não sei se vocês sabem, mas ele é dividido entre Torá, lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escrituras. Tá? Nesse verso, a gente pode ver que a palavra lei se refere à Torá porque ela aparece ao lado de profetas. Logo, a gente pode entender o quê? Que esse primeiro exemplo da palavra lei se refere a todas as 613 leis da Torá
incluindo os 10 mandamentos, mas é a toda a lei. Tá? Segundo exemplo, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, Mateus 11:13. Mais uma vez, o que? A palavra lei surge ao lado de profetas, portanto tem a conotação de Torá, ou seja, todas as leis da antiga aliança. Terceiro exemplo, ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Mais uma vez está falando de toda a lei, inclusive essa lei aí da questão que ele está falando ali, que nos sacerdotes eles profanam o templo e ficam sem culpa, está lá em Levítico 24, 5 a 9, depois você lê lá. Tá? Então eles não podem estar se referindo somente aos 10 mandamentos. Isso aqui já é uma prova clara, porque essa lei que ele está se referindo não está nos 10 mandamentos, mas está na Torá, está nas 613 leis. Tá? Quarto exemplo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36 e 39. Esse primeiro mandamento está em Deuteronômio 6, 5, e o segundo está em Levítico 19, 18. Nenhum deles aparece nos 10 mandamentos. Então não pode estar se referindo aos 10 mandamentos. Somente, né? Tá toda a lei. Quinto exemplo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Novamente a lei aparece ao lado dos profetas, portanto se refere à Torá. Sexto e último exemplo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Bom, mais uma vez, o contexto aí da palavra lei, né, nos remete ao que é uma ideia de algo muito maior do que somente os 10 mandamentos. Então, em absolutamente nenhuma vez, tá, que Mateus usa a palavra lei, ele se refere aos 10 mandamentos somente, mas sim a todas as 613 leis da Torá. Tá? Então ali, o contexto imediato de Mateus 5, 17 e 19, que é o verso que eles utilizam ali como argumento, nos mostra então o quê? Que Jesus, quando ele usa a palavra lei, em conjunto com profetas, portanto, né, olha lá, não pense que vem revogar a lei e os profetas. Portanto, o que ele está falando? Ele está se referindo a toda a Torá e não aos 10 mandamentos somente. Por isso, nossa conclusão é o quê? Que a palavra lei se refere a todas as 613 leis da Torá, incluindo também os 10 mandamentos, mas a toda a lei, tá? Ficou claro isso? Então, o que se refere à lei que ele está falando? Toda a lei da Torá. Olha lá, significado de cumprir no livro de Mateus. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Deu trabalho fazer esse negócio aqui, tá? Mas vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez com relação à lei. A palavra lei a gente vai usar agora para o termo cumprir. Eu elenquei todas as vezes que ele utilizou a palavra cumprir, no grego ali mesmo a palavra, no evangelho dele, de Mateus, né? E aí a gente agora vai tirar essa dúvida que é tremenda, tá? Eu vou usar 5, vou falar 5, depois você vê os outros, mas é muito importante você ver todos eles, porque isso aqui vai te ajudar muito. Olha lá. Primeiro exemplo. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus 1, 21 e 23. Bom, esse evento foi o que? O nascimento de Cristo. Foi realizado somente uma vez e não prevê nenhum tipo de continuidade por nossa parte, né? Então, assim, não tem nada a ver com continuar cumprindo. Cumpriu ali, preencheu, cumpriu, confirmou o que foi dito por meio do profeta. Tá? Então aqui o sentido da palavra é de que da palavra do termo cumprir é realizado somente uma vez e de uma vez por todas. De uma vez por todas, algo como preenchido ou completo. Preenchido ou completo. E não continuamente cumprindo. Segundo exemplo, onde ficou até a morte de Herodes? Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho, tá vendo? A profecia foi cumprida, foi completa, foi preenchida. Tá? Mais uma vez a palavra, né, então, tem esse sentido aí, e não
uma contínua obediência a esse negócio ali. Terceiro exemplo. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, Mateus 2,17. Mais uma vez, um cumprimento eficaz, único e de uma vez por todas, portanto, não bate ali com a ideia do que a Igreja Adventista quer te trazer. Quarto exemplo. E foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2,23. Mesma coisa, gente, tá? Um cumprimento único de uma profecia. Vamos lá. Quinto exemplo. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Nebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região a sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mais um cumprimento de uma profecia sem qualquer conotação de continuidade por parte dos cristãos dos dias de hoje. Então, o resto é tudo igual, tá, gente? São 15 ou 16, deixa eu ver aqui. São... peraí, deixa eu ver. Desculpa, 14. São 14, tá? Então, assim, mas vocês já entenderam, né, a ideia. Cumprir não tem a conotação que a Igreja Adventista quer colocar em cima de você, tá? Então, assim, com essa luz agora fica muito mais claro. Vamos ler novamente para a gente ter uma ideia. Ainda tem mais um termo, mas a gente vai ler isso aqui para que você já comece a abrir a tua mente. E daí a gente vai revisitar o último termo ali. Olha lá. Não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não pense que vim revogar as 613 leis da Torá e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, mas para preencher, para completar. Estão entendendo, gente? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum io ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino de Deus. Aquele, porém, que se observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Bom, então como que a gente pode entender até que tudo se cumpra? A gente tem que ler alguns outros versos aqui para entender esse termo. Vamos lá em João 19, 28, 30, tá? Que é mais uma peça nesse quebra-cabeça aqui para a gente entender esse negócio. Olha lá. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Bom, João aqui está dizendo, apresentou um cenário ali, né, onde Cristo já havia completado a missão dele, mas para que tudo pudesse ser cumprido, né, do que havia sido profetizado a respeito dele, nas Escrituras, ele tinha que dizer: tenho sede, tá? Porque essa era ainda a última profecia que havia necessidade de ser realizada, completa, preenchida, cumprida, tá? Aonde que está essa profecia? Salmo 69, 21, depois você lê lá. E daí, quando ele cumpriu tudo, ele exclamou: está consumado, tetelestai, acabou, já fiz tudo, tá? Quando a gente lê um outro verso agora no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, olha que interessante, gente. Agora fica claríssimo. Olha lá, Jesus havia ressuscitado, tinha aparecido aos seus alguns discípulos ali. Olha o que ele disse. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Bom, a gente ora para que Deus abra o entendimento dos adventistas agora para que eles possam compreender as Escrituras, tá? Jesus ele já havia falado anteriormente aos discípulos dele. Olha lá. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Claramente essa é uma alusão ao texto que a gente está analisando aqui de Mateus 5, 17 e 19. Outra coisa, gente. O que a gente nota também nesses versos, Mateus 5, 17 a 19? Que esses versos eles vêm logo depois
do Sermão da Montanha, que já foi algo revolucionário para a época, revolucionário completamente. E ele vem um pouco antes se lembra daqueles versos que Cristo falou, quando ele, no momento de transição ali, vocês ouviram que foi dito dos seus antepassados, eu porém vos digo. Bom, ele estava quebrando muito paradigma, Sermão do Monte, todas as questões de eu porém vos digo. Então o povo que estava ali, eles começaram a querer se escandalizar. Esse cara veio aqui acabar com a lei, acabar com tudo, né? Vamos apedrejar esse cara, é doido. Então o que ele estava querendo dizer ali? Gente, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir tudo que foi dito, eu vim cumprir as sombras, eu vim cumprir tudo, né, que foi dito a meu respeito. Tá? Começou a entender, gente, agora melhor o que isso quer dizer? Então, assim, na verdade, o que ele não queria? Ele não queria que o povo pensasse: esse cara aí é muito revolucionário. Ele veio aqui, ele está quebrando a lei, está quebrando tudo e está pedindo para a gente não guardar a lei também. Ele falou: não é isso que eu estou falando. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E por isso que ele fala: quem ensinar antes que tudo se cumpra, quem ensinar que não deve ser guardado os mandamentos, esse cara deve ser considerado o mínimo no reino dos céus. Ele estava falando que ele era o Messias. Então ele está falando: como eu posso dizer que eu sou o Messias e mandar você quebrar os mandamentos? O povo ali, porque não havia se cumprido tudo na lei ainda, aquele povo não podia ainda quebrar os mandamentos da antiga aliança. Então ele falou: se alguém estiver te ensinando esse negócio aqui, ele é considerado o mínimo no reino dos céus. Porém, eu não sou o mínimo no reino dos céus. Eu sou o maior, eu sou a quem foi dado toda a autoridade. Eu sou, né? Então ele é o eu sou. Então por isso que ele está falando: não pode ser, eu estaria em contradição. Então eu estou dizendo o que para vocês? Eu vim cumprir essa lei, eu vim preencher a lei, todas as 613 leis da Torá, incluindo o sábado, até que tudo se cumpra. Depois disso está consumado. Foi feito, finalizou na cruz, tá? Então é isso que ele está querendo dizer, gente. Esse até que tudo se cumpra não tem nada a ver com o fim do mundo. É aquele período ali, tá? Então assim, ele precisava fazer isso, cumprir até que todas as sombras, profecias e todos os tipos, né, que apontavam para Cristo fossem cumpridos, realizados, preenchidos, etc. Tá? Aí ele colocou um ponto final na lei da antiga aliança e deu início à nova. Por isso que o livro de Hebreus fala o quê? Um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então acabou, foi cumprido na morte de Cristo.